E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver: China revela um robô humanoide com pele realista, olhos que piscam e projetado para viver entre nós seres humanos. Cientistas criaram um neurônio artificial que pensa, aprende e reage como um neurônio real. Será essa a fusão definitiva entre biologia e tecnologia? Honor apresenta o primeiro smartphone robô que parece o Pip do universo de Star Wars e promete emoções bem realistas. Jetson apresenta a corrida de veículos voadores no estilo Fórmula 1, só que lá nos céus, e promete revolucionar o transporte de todos. E o robô humanoide fofinho que promete uma conexão genuinamente humana dentro das casas está chegando. Bora ver tudo isso aí. Olá, impressionado e impressionada. Eu sou o Carlos Cabeça de Ovo, só eu posso brincar com isso, você não pode, tá bom? Tá, dita aí, Cabeça de Ovo Tech. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. A gigante chinesa Honor surpreendeu o mundo ao apresentar o primeiro telefone robô, um conceito que une IA, robótica e design móvel. Durante o evento de lançamento do Magic 8 Pro, a empresa encerrou a apresentação com o que chamou de uma nova espécie de tecnologia, o Honor Robot Phone. A promessa? Um dispositivo que não apenas responde a comandos, mas sente, olha ao redor e até mesmo demonstra emoções, um verdadeiro companheiro digital de bolso. A inspiração parece que foi algo entre o Wall-E da Pixar e o droid de bolso Pip de Star Wars. Segundo a Honor, o aparelho integrará inteligência artificial multimodal de inteligência artificial, movimentos robóticos e recursos avançados de geração de imagens portáteis. No vídeo de demonstração, o telefone exibe uma câmera montada em um gimbal motorizado que se estende da traseira e gira, observando assim o ambiente como se tivesse consciência. Essa câmera móvel aí é capaz de registrar fotos e vídeos em qualquer ângulo e até mesmo reagir emitindo sons curiosos, lembrando os droids mais carismáticos do cinema. Mas por trás do espetáculo visual há uma visão profunda: transformar os nossos smartphones em um ser emocionalmente interativo. A Honor descreve o Robot Phone como um companheiro emocional que sente, entre aspas, se adapta e evolui, criando assim uma relação mais natural entre os seres humanos e as máquinas. A ideia é que, ao dar personalidade e expressões a uma inteligência artificial, os usuários se sintam mais à vontade para conversar com ela, algo que pode sim redefinir a forma como nós nos relacionamos com os nossos assistentes digitais. Inspirado em designs anteriores como o Zenfone 6 da Asus, que tinha uma câmera flip-up, o conceito da Honor vai muito além disso aí. Adiciona movimentos autônomos, expressão e uma espécie de presença tecnológica. O teaser mostra um aparelho entretendo as crianças, tirando selfies, observando o céu e até mesmo saltando de paraquedas, sugerindo uma fusão entre smartphone, robô e assistente pessoal. Até o momento, o Robot Phone existe apenas em um vídeo conceitual, sem protótipo físico ou data de lançamento. A empresa indicou que fará novas revelações já no Mobile World Congress, dentro do seu ambicioso plano alfa que delinea o futuro da interação homem e máquina. E você, conseguiria se acostumar aí com um robozinho, hein? Um telefone robô no seu bolso, olhando todo ao redor, olhando tudo que você está fazendo? Eu acho que sim. E você? Me diz aqui embaixo, vai? E na Baviera, um lago de pedreira acaba de se transformar em um marco mundial para a energia limpa. A empresa alemã SunPower inaugurou a primeira usina solar flutuante vertical do planeta, uma estrutura que promete revolucionar o modo como nós aproveitamos a luz do sol, e até mesmo, segundo eles, melhorar a vida sob a água. Instalada na pedreira de Cascalho de Jais, no distrito de Stamberg, a usina tem capacidade de 2 megawatts e gera cerca de 2 gigawatts todos os anos, o suficiente para abastecer centenas de residências. Mas o que realmente diferencia é o sistema Skip Flope, uma inovação patenteada que posiciona os painéis solares verticalmente e uma orientação de leste a oeste, permitindo que eles captem energia durante todo o dia, e inclusive até mesmo nas horas em que os sistemas convencionais perdem sua eficiência. Os painéis são dispostos em corredores de água com 4 metros de largura, o que ajuda na reflexão da luz e na circulação do ar, além também de reduzir o aquecimento por ali. Flutuando sobre o lago, cada módulo é ancorado por uma estrutura flexível a 1,5 metros de profundidade, adaptando-se naturalmente ao vento e às variações do nível da água. O resultado é uma plataforma dinâmica, eficiente e de baixo impacto ambiental. A SunPower afirma que o projeto respeita todas as normas de Lei Federal de Recursos Hídricos da Alemanha, ocupando menos de 4,65% da superfície do lago. E segundo eles, isso é bem abaixo do limite legal. E surpreendentemente, o impacto ambiental foi positivo, segundo a empresa ao menos, né? Eles observaram melhorias na qualidade da água e nos novos habitats para os peixes e das aves aquáticas, graças à sombra parcial e à redução da temperatura da superfície. Durante a inauguração, o ministro-presidente da Baviera, Markus Söder, destacou que a usina representa o futuro da energia limpa na Europa. O desafio agora é expandir a tecnologia para corpos d'água artificiais e até para uso marítimo, provando que o Sol pode sim abastecer o nosso planeta sem ocupar espaço em terra firme.
E a SpaceX de Elon Musk acaba de dar mais um passo rumo ao futuro da exploração. O propulsor Super Heavy quanto a nave Starship pousaram intactos, o primeiro no Golfo do México e o segundo no Oceano Índico. Além da manobra de pouso duplo, o teste também validou o reacionamento em órbita e o lançamento de cargas fictícias da Starlink, simulando futuras missões comerciais e científicas. A Starship é o coração da visão de Elon Musk para tornar a humanidade uma espécie multiplanetária. E o seu foguete foi escolhido pela NASA para ser o módulo de pouso tripulado da missão Artemis 3, que os planos vão muito além disso aí. Musk quer que a Starship seja o veículo que estabelecerá as primeiras colônias humanas lá em Marte, transportando não só os astronautas, mas também estruturas, energia e até habitats inteiros. Nos bastidores, a SpaceX já trabalha nas versões 3 e 4 desse foguete, cada uma mais ambiciosa que a outra. A versão 3 deve ser um pouquinho maior apenas, 124 metros de altura, enquanto a futura Starship V4, apelidada informalmente de Future Starship, tem motores Raptor, sendo 9 apenas no estágio superior. Essas novas variantes deverão inaugurar voos orbitais completos, missões de carga e transferência de propelente no espaço. Esse será um passo crucial para as viagens interplanetárias. E Elon Musk acompanhou o lançamento do voo 11 pessoalmente, pela primeira vez fora da sala de controle. Ele descreveu a experiência como muito mais visceral, destacando o som e a vibração quase físicos dessa decolagem. Agora, com uma sequência de lançamentos bem-sucedidos e uma frota inteira em construção, a empresa se prepara para a fase mais desafiadora, colocar a Starship em órbita e trazê-la de volta para a Terra totalmente reutilizável. Se essa meta for cumprida muito em breve, a humanidade poderá, pela primeira vez, ter um veículo capaz de pousar, reabastecer e partir novamente para um outro mundo. E agora eu preciso falar sério com você. Com você mesmo. Se realmente gosta dos conteúdos que você vê todas as semanas aqui no Realidade Impressionante, chegou aquela hora que você pode mostrar o seu apoio. Nós conseguimos uma grande parceria com a Genesis AI, a criadora da Áurea. Mas, para que essa parceria seja longa, duradoura, eu preciso de você, eu preciso da sua ajuda. Se você já usa uma ou várias outras IAs, passe a usar a da Áurea. Essa é uma plataforma que reúne lado a lado os modelos mais avançados de inteligência artificial que tem no planeta. E você pode usar de forma totalmente automática, de forma tranquila. Nela está unificada as seguintes IAs: ChatGPT, Gemini, DeepSeek e a Mistral. Tudo isso está disponível para gerar, testar e criar. E falando nisso, dá para criar imagens, dá para humanizar textos, analisar códigos e dá para fazer tudo o que os modelos de inteligência artificial mais poderosos do mundo te oferecem. E isso tudo num só painel, que é simples e autoexplicativo, é bem facinho de usar. Além do chat livre que nós temos da plataforma e você pode usar da forma que precisar, temos também os chatbots especializados em diversas áreas. São mais de 80 consultores digitais que estão disponíveis, e isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Temos consultores digitais de engenharia, comercial, TI, gestão, marketing, jurídico, publicitário, especialista em conteúdo digital e também muitos outros. Já deu para perceber aí que eu estou me aliando a uma inteligência artificial, uma empresa que cria inteligência artificial. E isso é extremamente importante para os nossos dias, não é não? Tenho bastante propriedade para dizer para você que quem não usar IA, já nos próximos anos, vai se arrepender completamente. São mais de 4 anos apenas aqui no YouTube falando para você sobre cada tecnologia nova que está surgindo. E eu confesso, a inteligência artificial foi a mais disruptiva que eu já vi, isso sem dúvidas. Tá, chegou aquela hora de falar de preço. Quanto é que custa tudo isso aí? Bem, é cerca de R$3 por dia. É muito mais barato do que pagar por cada inteligência artificial separado, não é não? Só raciocinar um pouquinho que dá para perceber. O plano é mensal, ok? Custa só R$ 99,90 por mês. Mas eu sempre trago coisa boa para você, não é não? Com o meu cupom você paga só R$ 89,90. Isso é muito importante, né? É um desconto interessante. Corre aí no link que tá na descrição ou no primeiro comentário fixado, e você que me vê na TV grandão aí, dá uma olhadinha no QR Code. As primeiras assinaturas são limitadas, ok? Acessa rapidão aí e apoie o canal Realidade Impressionante. Valeu? Vou continuar te ajudando, você continua me ajudando. Cientistas da Universidade de Massachusetts alcançaram um marco que pode redefinir os limites entre máquinas e organismos vivos. Eles criaram um neurônio artificial capaz de disparar impulsos, aprender e responder a sinais químicos exatamente como um neurônio humano faz. A descoberta inaugura a nova fronteira na bioeletrônica, onde circuitos e células começam a falar a mesma linguagem. E o segredo está em um componente chamado memristor, um tipo de resistor que se lembra, entre aspas, dos sinais elétricos que passam por ele. Diferente das versões convencionais, o modelo desenvolvido
desenvolvido pela equipe é construído com nanofios de proteína de uma bactéria chamada Geobacter sulfurudensis. Esses fios biológicos aí são naturalmente condutores e permitem que o neurônio artificial opere com apenas 0,1 volt, praticamente o mesmo potencial elétrico de um neurônio real. E em termos de consumo, ele é 100 vezes mais eficiente que os modelos artificiais anteriores, algo que é inédito na engenharia de sistemas neuromórficos. Para imitar a dinâmica de um neurônio biológico, os pesquisadores integraram o memristor a um circuito simples, capaz de reproduzir todas as fases de um disparo neural, a integração de carga, o pico de excitação e o retorno ao estado de repouso. Além disso, o sistema representa um período refratório, ou seja, uma breve pausa antes de poder disparar novamente, exatamente como acontece dentro do cérebro humano. O resultado é um componente eletrônico que não apenas emula, mas sim funciona dentro dos mesmos parâmetros fisiológicos da biologia real. A equipe foi ainda um pouco mais longe, conectando o neurônio artificial às células cardíacas humanas cultivadas em laboratório. O circuito reagiu aos impulsos das células e detectou alterações em sua atividade quando foi exposto à norepinefrina, um neurotransmissor natural. E essa sensibilidade química é o que o torna especial. Ele não depende apenas da eletricidade, mas também responde a substâncias biológicas como dopamina e íons de sódio, e isso tudo se adaptando em tempo real, assim como os neurônios do nosso corpo podem fazer. Com isso, os cientistas demonstraram a possibilidade de criar uma ponte direta entre o biológico e o digital. No futuro, esses neurônios artificiais aí poderão ser usados para reparar circuitos cerebrais danificados, aprimorar interfaces cérebro-computador e até mesmo monitorar tecidos vivos em tempo real, tudo com consumo de energia quase nulo. É o tipo de avanço que aproxima a eletrônica da essência da vida, onde a fronteira entre um ser vivo e um sintético começa a desaparecer. Se máquinas podem aprender e reagir como células vivas, imaginem só quando for possível conectá-las às inovações como essa aqui que nós vamos ver agora. Presta bastante atenção. Meus amigos, a fronteira entre o biológico e o artificial acaba de ficar ainda mais tênue. Em Xangai, a empresa A-Headform Technology, aquela mesma da cabeça realista que nós vimos em um episódio anterior aqui, apresentou o Elf V1, um robô humanoide biônico com pele realista, olhos que piscam e expressões quase humanas. E segundo a empresa, é projetado para interagir com nós seres humanos de forma natural e até mesmo emocional. Diferente dos robôs convencionais de aparência metálica, o Elf V1 foi construído para conviver lado a lado com os seres humanos nas nossas casas, hospitais e escritórios. Seu rosto é formado por 30 músculos artificiais movidos por micromotores sem escovas, controlados com precisão milimétrica. Esses motores operam em absoluto silêncio, ajustando cada movimento facial com uma fluidez bem impressionante, da curvatura de um sorriso até mesmo a sutileza de um olhar curioso. Segundo a Headform, o robô é impulsionado por algoritmos de inteligência artificial autossupervisionados e integrados a LLMs e VLMs. Essas são as mesmas tecnologias que permitem à inteligência artificial compreender o contexto de uma conversa, interpretar as emoções humanas e reagir com um pouco mais de naturalidade. Em outras palavras, o Elf V1 não apenas entende o que você está dizendo, mas ele também entende como você está dizendo isso. A empresa explica que um dos maiores desafios foi evitar o temido Vale da Estranheza, aquela sensação incômoda que nós seres humanos sentimos diante de figuras que se parecem quase como nós, mas não são completamente ser humano. Para isso, a Headform desenvolveu uma pele biônica ultra fina que é capaz de reproduzir a textura, o brilho e até a elasticidade da pele humana, além também de um sistema de simulação dinâmica de expressões e geração de emoções. O resultado é um rosto que reage sim com certa leveza e credibilidade. O Elf V1 pisca, olha de lado, ergue as sobrancelhas e movimenta os lábios com perfeita sincronia com a sua fala. Ele pode detectar emoções humanas em tempo real, ajustando assim o seu tom de voz, postura e expressão conforme a sua situação, seja para confortar, responder ou apenas acompanhar uma conversa que está rolando. A Headform acredita que esse aí será o primeiro passo para robôs emocionalmente conscientes, capaz de preencher o vazio entre a tecnologia e a empatia humana. E aí, o que você acha disso? Eu acho que não, vai demorar para isso acontecer de verdade mesmo. E enquanto gigantes como a Tesla investem em robôs industriais para as fábricas, uma startup norte-americana aposta em algo muito mais íntimo, robôs que vivem conosco e que não nos substituem. A Cartwheel Robotics revelou o Yog, um humanoide criado para o nosso lar, capaz de se mover de forma natural, realizar pequenas tarefas e, sobretudo, criar uma conexão emocional real com as pessoas. Projetado com silicone de grau médico e materiais macios de proteção, o Yog é o oposto de um robô metálico frio que nós temos visto por aí. O seu corpo foi pensado para ser seguro, acolhedor e até mesmo reconfortante ao toque. Mas, sob a aparência amigável, há uma engenharia avançada. O Yog utiliza atuadores de alto torque com proteção contra sobrecarga e também uma bateria modular intercambiável, que garante a
ele horas de funcionamento contínuo. De acordo com Scott Lavelle, CEO da startup, o Yogi nasceu como um propósito diferente. Queremos que os robôs se movam, respondam e se conectem de uma forma genuinamente humana. O Yogi não é apenas um assistente, ele é um companheiro emocionalmente inteligente. Essas são as palavras dele. A empresa aposta em uma plataforma full stack proprietária, integrando hardware, inteligência artificial, softwares e sistemas de movimento em um único ecossistema. Essa fusão permite que o Yogi entenda comandos, expresse emoções sutis e reaja de forma contextual, se aproximando bastante de uma interação verdadeiramente natural. O robô foi projetado para oferecer aquele tipo de ajuda leve em casa, carregar objetos, auxiliar idosos, acompanhar pessoas com mobilidade reduzida, mas claro, também pode estar presente em momentos que são emocionalmente instáveis. A empresa o descreve como um robô que ouve, responde e entende sem pressa. Já existem planos para versões voltadas especificamente para a saúde e conversas preliminares já foram abertas com uma importante instituição médica dos Estados Unidos para testar o Yogi em ambientes clínicos. Universidades também demonstraram interesse em estudá-lo como plataforma para pesquisa e interação homem-máquina. O primeiro protótipo completo de corpo inteiro será apresentado oficialmente no Humanoid Summit, que acontecerá em dezembro no Vale do Silício. Enquanto Elon Musk afirma que a Tesla, sua empresa, terá 1.000 robôs Optimus operando em fábricas até o final deste ano, algo que parece cada vez menos provável, não é não? A Cartwheel Robotics trilha um caminho um tanto quanto diferente, o da empatia em vez da eficiência. A questão que surge é profunda. Se os robôs podem agora entender emoções e se conectar conosco, eles deixarão de ser apenas ferramentas para se tornarem companheiros de convivência? Bem, o Yogi pode ser o início dessa nova era aí, não a dos robôs que produzem bastante coisa, mas sim aqueles que sentem muito mais. E a corrida de carros Fórmula 1 parece que tem uma concorrência agora, mas não só nas pistas, e sim lá nos céus. A startup sueca Jetson Aero, famosa pelo seu eVTOL monoposto Jetson One, revelou o conceito Jetson Air Games, um torneio de corridas aéreas com seres humanos pilotando essas aeronaves elétricas que são individuais. O evento promete transformar a mobilidade aérea pessoal em um esporte de alta adrenalina. O Jetson One é um multicóptero ultraleve, é a primeira vez que eu ouço falar que não é um carro voador, isso aqui é uma boa definição, que coloca o piloto dentro de uma estrutura minimalista em forma de X com 8 hélices e controle total via joystick de 4 eixos. E apesar do visual futurista, é real esse objeto aí, ele já atinge 102 km por hora de velocidade máxima, sustentado por um conjunto de baterias de íon de lítio de autodescarga que garantem cerca de 20 minutos de voo. Tá, a ideia não é nova, empresas como a australiana Airspeeder já haviam testado esse tipo de veículos de corridas elétricos de decolagem em pouso vertical, mas sem pilotos humanos a bordo. A Jetson foi um pouco mais além e relevou o jogo, literalmente, tá bom? Colocando pessoas dentro dessas máquinas voadoras. Em maio de 2025, a empresa realizou a primeira corrida oficial entre os pilotos, e o próprio CEO da empresa, Steph DeHaan, saiu vencedor. Desde então, o conceito evoluiu para algo muito maior, um formato competitivo global com circuitos aéreos, torres de manobra e formação sincronizada entre os múltiplos eVTOLs. Durante o Web Summit 2025, em Bentonville, Arkansas, o Jetson apresentou o espetáculo completo, voos em formação, corridas em alta velocidade e a estreia oficial do Jetson Air Games. Segundo o cofundador Thomas Patton, a resposta do público foi bem explosiva. A energia da plateia foi incrível, nas palavras dele. Foi um momento de orgulho e um sinal claro que a Jetson está sim pronta para liderar o próximo capítulo da aviação. O entusiasmo pelo Jetson One é tanto que as unidades de 2026 e 2027 já estão esgotadas. A empresa acumula mais de 550 pedidos, e o primeiro modelo já foi entregue para Palmer Luckey, o fundador da Oculus, que aguardava sua aeronave pessoal desde 2023. Por enquanto, o preço do Jetson One é de $128 mil com um depósito inicial de 8 mil, mas esse valor aí subirá para 148 mil já em novembro. Então, se você está pensando em comprar, já tira o dinheiro do bolso, hein? Gasta seu dinheiro aí. Aproveita lá. O veículo é limitado por software para evitar os excessos, mas quem já o testou afirma que pilotar o Jetson é como estar dentro de um videogame real, só que a 100 metros do chão. Com a fusão entre IA de estabilização, propulsão elétrica leve e controle intuitivo, os eVTOLs monopostos podem sim inaugurar uma nova era da aviação esportiva, algo entre o automobilismo e o voo livre. E aí, gostou desse episódio aqui? Lembre-se que todas as fontes de tudo que você viu está aqui na descrição. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Clica em uma das duas opções que estão na sua tela e nós nos vemos no próximo. Lembre-se, comenta aí, Cabeça de Ovo Tech. Vamos fazer esse vídeo engajar, tá bom? Obrigado por me acompanhar até aqui. Se você comentar, eu sei que você chegou até o final. Valeu? Tchau, tchau.